Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a nossa aula 67 do nosso curso de Matemática Básica. E na última aula nós terminamos de falar de inequação, já falamos de equação também do primeiro grau, né? Tanto equação quanto inequação do primeiro grau. E agora vamos falar de razão e proporção. Pois para entendermos se podemos trabalhar bem as razões e proporções, nós precisamos saber resolver as equações básicas, né? E trabalhar com as inequações também. Então por isso nós vimos tudo aquilo antes de ver isso aqui. Como eu estou comentando com vocês, procurando fazer de uma maneira que a base para cada aula possa estar contida nas aulas anteriores, para que o curso seja realmente autocontido, realmente. Bem, pessoal, vamos ver razão e proporção. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui é a definição de razão e definição de proporção. A razão, pessoal, nada mais é que o quociente, ou a divisão entre dois números, A e B, números reais, né? Claro que o B tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos dividir por zero. Então nós denotamos dessa forma A sobre B, que nós já vínhamos escrevendo, ou A, dois pontos B, que também é a divisão, que nós lemos A está para B. Um detalhe aqui interessante, pessoal, é o seguinte, que aparentemente vocês podem falar, mas então uma razão é a mesma coisa que uma fração? Não é bem a mesma coisa. Por quê? Porque no caso da fração, quando nós falamos fração, nós estamos entendendo o A e o B como números inteiros, na verdade, né? Com o B, claro, diferente de zero. Mas quando nós falamos em razão, nós não necessariamente temos que o A e o B são números inteiros. Então, no caso, uma fração é uma razão, mas nem toda razão pode ser classificada como fração, né? Embora, às vezes, por um abuso de linguagem, nós chamemos fração e razão a mesma coisa, tá? Mas, na verdade, é divisão. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, nós temos 2 terços, né? Então isso aqui seria uma razão, a razão 2 terços. 2, 3, que nós lemos 2 está para 3. Podemos fazer, por exemplo, 1,2 dividido por 3,9, por exemplo. 1,2 está para 3,9. Ou podemos denotar da seguinte forma, 3,7 está para 8, por exemplo, né? Então, nós podemos denotar as razões desta forma, como fração, digamos, né? Ou na forma de usando o símbolo de divisão aí, né? Enfim, a definição de razão motiva a definição de proporção. O que é a proporção? Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões, né? Então nós igualamos duas razões e aí nós temos uma proporção, que nós podemos escrever desta forma ou usando os dois pontos da divisão dessa forma. Então, A, nós podemos ler, né, e geralmente nós lemos assim, A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Olhem, também podemos ler aqui, A está para B, assim como C está para D. Este B e esse C nós chamamos de meios, né? Meios. E este A e esse D nós chamamos de extremos. Então, meios, né, porque eles estão no meio, próximos da igualdade, e o A e o D são os extremos. Então vamos dar alguns exemplos também aqui. Agora, note que para nós darmos exemplos de proporções, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, isto aqui não é uma proporção, porque 2 dividido por 3 dá algo em torno de 0,66. E 1,2 dividido por 3,9 dá um número abaixo de meio, né? É menor do que meio, ou seja, esses números são diferentes, portanto isso não é uma proporção, né? Vou até apagar aqui o sinal de igualdade que eu risquei, então isso não é uma proporção. Então um exemplo de proporção bastante simples, por exemplo, 2 quartos igual a 4 oitavos, né? Então tanto 2 quartos quanto 4 oitavos são as chamadas frações equivalentes. Aliás, todas as frações equivalentes de uma dada fração irredutível, que nós vimos nas aulas. Aliás, quem não sabe o que é fração irredutível, volte na nossa aula de MDC, de MMC, para entender bem isso aí, de conjuntos numéricos, né? Então, todas as frações equivalentes a uma dada fração, elas são proporções. 2 a 2 elas definem proporções. Por exemplo, 2 quartos é igual a 4 oitavos. Quando nós simplificamos 2 quartos e 4 oitavos, nós chegamos na mesma fração, meio. Portanto, existe essa igualdade. Então, isso aqui é uma proporção. Nós podemos ter também 1,2 dividido por 3,6 igual a 1 terço. Então também nós temos aqui uma proporção. Vamos ter que, geralmente, encontrar um valor desconhecido. Então um desses 4 termos da proporção,
geralmente vai ser um valor desconhecido, um ou mais, né? Vai ser desconhecido. Então, por exemplo, nós teríamos aqui uma situação desta proporção, desta forma, em que nós não sabíamos aqui, eventualmente, qual é este valor aqui de 3. Então, nós chamaríamos de x, por exemplo. Então, nós vamos aprender a resolver esse tipo de coisa aqui, ok? Então, basicamente é isso. Que as proporções, na verdade, pessoal, elas têm a ver aí com a regra de 3, a chamada regra de 3. Então, basicamente, quando nós formos aplicar as proporções em exercícios cotidianos, exercícios mais aplicados do dia a dia, nós vamos falar da chamada regra de 3. Mas isso, em aulas futuras, aí nós já vamos chegar nesse ponto. Por enquanto, nós vamos estudar as proporções de uma maneira mais teórica, as razões de proporções de uma maneira mais teórica, para que nós peguemos muito bem essa base matemática, essa base teórica, para que nós possamos trabalhar com os problemas aplicados, né, ou não aplicados, de uma maneira bastante tranquila, sem grandes dúvidas, ok? Então, por isso nós estamos estudando essa parte básica, para que nós realmente nos fundamentemos bem para poder trabalhar exercícios mais aplicados, aí, que são exercícios que acabam caindo mais em exames e são mais úteis aí para o dia a dia de vocês mesmo. Pessoal, seguinte, para nós agora trabalharmos um pouco o aspecto matemático, realmente fazermos conta com as proporções, nós precisamos aqui falar de algumas propriedades das proporções. Bem, então a primeira coisa aqui nós chamamos de propriedade fundamental das proporções. Bom, acabei de falar para vocês, nós temos uma proporção aqui da forma A sobre B igual a C sobre D, ou seja, que nós lemos A está para B, assim como C está para D. Bem, vamos tentar deduzir essa propriedade fundamental, eu não vou mostrar, eu vou só dizer que é a propriedade fundamental quando nós chegarmos a esta propriedade. Bem, qual vai ser a ideia aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois membros desta igualdade, que não deixa de ser uma equação, né? Uma igualdade e uma equação. Eu vou multiplicar os dois membros por B vezes D. Né? Por que eu vou multiplicar por B vezes D? Bem, quando nós queremos eliminar o denominador das frações, nós temos visto aí nas últimas aulas que nós temos que multiplicar aí pelo MMC entre os denominadores. Essa é uma forma da gente pensar. Expliquei para vocês já na aula de frações. Mas, no caso, nós não sabemos os valores de B e D. Inclusive, o B e D podem até não ser números inteiros, então nem faria sentido nós pensarmos, nós falarmos em MMC, que é um conceito que envolve números inteiros somente. Bem, mas então a ideia é nós multiplicarmos pelo produto, porque nós não conhecemos esses valores. Mesmo que conhecêssemos, poderiam não ser inteiros. Então nós multiplicamos por B vezes D. Então quando nós multiplicamos este primeiro termo por B vezes D, nós vamos ficar com a seguinte situação. B vezes D, AB, igual B vezes D, CD. Então olha o que eu fiz aqui. Eu multipliquei este termo e este por B vezes D. Acrescentei um fator BD. Né? Lembrando que o B e o D, aqui, eles são diferentes de zero. Então eu posso fazer essa multiplicação tranquilamente. E aqui, qual é a ideia aqui? Este B, ele vai cancelar com este B aqui. Ou seja, eu vou dividir numerador e denominador por B. E aqui eu posso dividir em cima e embaixo por D. Né? Então eu cancelo o D. Então, na verdade, aqui, nós vamos ficar com a seguinte situação aqui. AD, vou escrever na ordem alfabética, igual a BC. Então, vejam só, esta é a chamada propriedade fundamental. Esta propriedade vai ser muito utilizada. Então, notem que vamos olhar agora da nossa proporção original para esta igualdade que nós obtivemos. Olha o que está acontecendo aqui. A sobre B igual a C sobre D. Ali está dizendo que A vezes D igual a B vezes C. Não é? Igual a B vezes C. Mas notem que isso foi obtido simplesmente através do uso da equação. Então, muitas vezes em alguns materiais é enunciada a propriedade fundamental como se fosse algo místico, algo mágico, né? Que se chegou a esta fórmula aqui de uma maneira mágica. Não. Na verdade,
nós vimos e nós temos como argumentar, e nós argumentamos aqui o porquê dessa propriedade. Mas isso aqui facilita muito. Em vez de toda hora nós ficarmos pensando no que nós temos que multiplicar, etc., facilita muito. Por quê? Então nós pensamos o seguinte, quando nós temos uma proporção, queremos resolvê-la, basta nós considerarmos aqui que o produto desses dois termos é igual ao produto desses dois termos. Ou seja, é a chamada multiplicação em cruz, ou em x, que nós chamamos, que nós temos que multiplicar a proporção em cruz. Multiplica em cruz, né? Isso é muito falado aí em cursos aí, mas essa é a justificativa dessa propriedade. Notem o seguinte, este A e esse D, quando eu acabei de apagar a lousa, esse A e esse D, eu comentei que são os extremos, né? Porque aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto elemento da nossa proporção. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nós lemos assim. Então o primeiro e o quarto nós chamamos de extremos, nós acabamos de ver isso. E o segundo e o terceiro nós chamamos de meios. Então quer dizer, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Isto é multiplicar em cruz, né? Então a propriedade fundamental é multiplicar em cruz, né? Ou em x, ou podemos também dizer aí formalmente o produto dos extremos igual ao produto dos meios, né? Então esta é a propriedade fundamental das proporções. A partir dessa propriedade nós vamos deduzir algumas outras propriedades, mas na aula de hoje ainda não. Agora o que eu quero fazer é dar alguns exemplos mais aplicados para vocês, né? De exercícios realmente envolvendo isso aqui, para nós finalizarmos essa introdução às proporções. Bom pessoal, vamos ver esses dois exemplos aqui para nós finalizarmos a aula de hoje. 15 sobre x igual a 10 sobre 2, ou seja, 15 está para x, assim como 10 está para 2. Então pela propriedade fundamental, que nós acabamos de justificar, nós podemos multiplicar em cruz. Então geralmente é sempre interessante você multiplicar pelo primeiro lado que tem o x. Então eu vou para que essa parte apareça à esquerda. Então 10x é igual a 15 vezes 2. Vou dar uma dica para vocês aqui. Procurem, quando os números são pequenos não tem problema, mas geralmente não fazer a multiplicação ainda. Por quê? Porque como nós temos 10x igual a 15 sobre 2, então esse 10 vai passar dividindo, então nós temos 15 vezes 2 sobre 10. Quando os números são pequenos não tem problema, mas quando não, vocês já se habituam a fazer assim. Porque aqui o 15 com o 10 pode ser cancelado. Então aqui dá 3 e aqui dá 2. Então nós temos aqui 3 vezes 2 é 6 sobre 2. Ó, 3 vezes 2, 6 sobre 2. E isso resulta 3. Então nós temos que x é igual a 3. Então isso ajuda bastante. Aqui a mesma coisa, 6y igual... Então multiplicamos primeiro o que tem a incógnita. 6y igual a 2 vezes 21. Então, novamente, não vou fazer a multiplicação ainda aqui, que daria 42. Vou passar dividindo 6, 2 vezes 21 sobre 6. Notem que 6 é 2 vezes 3. Então eu vou fazer o seguinte, esse 6 eu vou cancelar com este 2 e com um 3 daqui vai dar 7. E aqui sobrou 1 e 1 aqui. 7 vezes 1 sobre 1, isso vai dar 7. Então, está calculado aí também. Os dois exemplos que eu dei foram envolvendo números inteiros aí, né? Números naturais, na verdade. Mas podem ser números reais quaisquer. Essa que é a ideia e o que diferencia as razões e proporções das frações mesmo, propriamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nós demos apenas uma introdução. Na aula que vem nós vamos passar algumas propriedades das proporções e vamos continuando até nós chegarmos em regra de 3. Ok, pessoal? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!